Oi pessoal, antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta. Seu comentário é importante. Compartilha também o vídeo para outros amigos, para que eles também possam ser alcançados. Vamos para mais uma aula? Na aula passada nós falamos sobre o helenismo. Falamos um pouco sobre Alexandre o Grande e sobre as escolas que surgiram ali nessa época. Conhecemos um pouco sobre o quadro geopolítico que cercavam os dias que antecederam a vinda de Cristo. Vamos falar sobre o seu nascimento, morte e cumprimento do seu ministério e também sobre o trabalho evangelístico da igreja na propagação do evangelho e o pensamento geopolítico que se instaurou ou que estava vigente neste período. Em Gálatas 4:4, Paulo chama a atenção para uma era histórica da preparação providencial que antecedeu a vinda de Cristo à Terra em sua forma humana. Paulo chama isso de a plenitude dos tempos. Ele diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Marcos também indica que a vinda da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E ele diz: a vinda de Cristo aconteceu quando estava tudo já preparado na terra. Marcos 1, capítulo 15. Os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um sentido de unidade da espécie sobre a lei universal. Esse sentido da solidariedade do homem no império criou um ambiente favorável à aceitação do evangelho, que proclamava a unidade da raça humana, baseada no fato de que todos os homens estavam sob a pena do pecado e no fato de que todos ou a todos era oferecido a salvação que os integra no organismo universal, a Igreja Cristã, o corpo de Cristo. Nem o império no Oriente Próximo Antigo, nem mesmo o império de Alexandre, tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade numa organização política. A unidade política seria então, de fato, uma contribuição particular de Roma. A aplicação de leis imposta a todos os seus súditos, cidadãos do império, e a aplicação imparcial do senso de justiça das cortes romanas trouxe então ao mundo o conceito de lex talio, ou as 12 tábuas de leis romanas, leis pelas quais os princípios da lei se estabeleciam, item essencial para a educação de todo cidadão romano. A lei romana, com sua ênfase sobre a dignidade do indivíduo no direito deste à justiça e à cidadania romana, além de sua tendência de agrupar os homens, as raças de diferentes nações, numa só organização política, antecipou um evangelho que proclamava a unidade da raça ao anunciar pena do pecado e o salvador do pecado. Paulo mesmo lembra aos crentes em Filipos que eles eram membros de uma comunidade celestial, Filipenses 3:20. Por isso nós podemos afirmar que os romanos criam um ótimo sistema de estradas que iam do Marco Áureo, do fórum da cidade a todas as outras regiões do império. As estradas principais de concreto duraram séculos. Elas passavam por montes, por vales, por diversas planícies e iam aos pontos mais distantes do império. Algumas delas subsistem até hoje. Por isso que existe aquele velho ditado: todo caminho leva a Roma. Paulo então indica que ele se valeu muito desse sistema viário para se conduzir e levar a mensagem do evangelho para outros lugares, para outras localidades. Isso foi uma estratégia para que ele pudesse atingir outros centros e outras cidades. O papel do exército romano também foi preponderante para a organização universal na propagação do evangelho. Os caminhos eram mais seguros, as estradas eram guardadas, havia maior segurança e maior facilidade de tramitação de um lugar para o outro. Também vale salientar que é com os romanos que nós temos a fundação do sistema de correios. Soldados ficavam em um determinado ponto guardando a chegada de comunicação e de cartas, e outros iam e afluíam de um lado para o outro, levando ordens para o exército ou levando informações para dignitários, para sátrapas, prefeitos de outras cidades. Então esse sistema de correio se deve muito àquilo que os romanos criaram, porque os romanos entenderam que para conquistar outros povos e batalhas era necessário haver uma boa comunicação.
comunicação. Então, eles se deram a essa condição de criar um mecanismo, um método onde a informação chegasse mais rapidamente, logo as estratégias de guerra também seriam rapidamente assimiladas. Logo, é nesse ambiente de domínio romano que Jesus vem ao mundo. O Evangelho nos mostra que ele nasce humildemente em uma manjedoura, enquanto que o seu pai e a sua mãe se dirigiam a Belém para ali participarem do recenseamento. Não havendo lugar para o nascimento da criança, ele nasce em uma manjedoura, ele nasce em uma estrebaria. As narrativas do Evangelho nos mostram que pastores foram ali adorá-lo e também reis do Oriente, passado um certo tempo, foram até o lugar, a casa onde a família estava instaurada, e também adoraram aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes de caminharmos ainda mais na vida de Jesus e no seu ministério, vamos entender ainda mais o quadro político dos grupos que existiam nos dias de Jesus Cristo. O ministério terreno dele foi cercado por muitos grupos filosóficos, políticos e religiosos, que exerciam de certa forma influência na vida do povo. Quando examinamos as páginas das Escrituras, mais especificamente, nós conhecemos alguns desses grupos, denominados escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, e alguns deles tiveram um destaque importante nas passagens do Evangelho na relação com Jesus Cristo. Herodianos, samaritanos, publicanos e zelotes são outros que compõem esses grupos que cercam os dias do ministério de Cristo. Escribas. Quem eram os escribas? Eram doutores da lei, não apenas um copista, alguém que escrevia, mas era alguém que era de fato conhecedor da lei. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim como membros de uma espécie de uma academia dos tempos bíblicos, pois seriam aí os grandes intérpretes da lei. Em Mateus 23:13, Jesus fala assim para um desses escribas: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Esse grupo é severamente repreendido por Jesus, deixando claro ou enfatizando que o bom conhecimento nem sempre quer dizer que você caminha naquela estrada prática do conhecimento, mas que você apenas pode ser um bom conhecedor, não praticante. Eram doutores da lei, mas que estavam bem distante de evidenciar o espírito da lei, e tampouco conseguiam compreender que aquele que estava diante deles era o cumprimento de toda a lei. Esses escribas monopolizavam, de certa forma, a interpretação da palavra de Deus. Eram tão audaciosos que chegavam a afirmar que os seus mandamentos excediam em dignidade aos mandamentos de Deus. Que coisa absurda. As palavras dos escribas são mais amáveis que as leis. Entre as palavras da lei existiam as importantes e as banais. As dos escribas todas são importantes. Isso é dito por um historiador. Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar a vida. É verdade, é um mentiroso. Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é charlatão, um fanático louco. Malditos escrivãos e fariseus!
todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu pai somos apenas um! Alguns desses fariseus vivem nos dias de hoje. Eles estão presentes muitas das vezes em algumas reuniões, em igrejas. São os que aceitam a lei como a carga e os que agem por interesse de ostentação. Vamos fazer uma ilustração à parte para falar sobre os fariseus, que tiveram relevante importância nos dias de Jesus. Fariseu é o nome dado a um grupo de judeus devotos à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Surgidos no século II a.C., opositores dos saduceus criam uma lei oral em conjunto com a lei escrita e foram os criadores da instituição da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e tornaram-se os precursores do judaísmo rabínico. A palavra fariseu tem o significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, santos. A origem dos fariseus também é outro ponto bastante discutido sobre esse grupo. Existem muitas teorias, mas nenhuma delas é considerada como inteiramente correta. As principais sugestões para o surgimento do grupo dos fariseus são: os fariseus podem ter surgido ainda no tempo de Esdras e Neemias, sendo aqueles que rejeitavam os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio da Babilônia. Talvez tenham surgido entre os escribas que se propuseram a continuar o trabalho de Esdras no estudo da lei e entre aqueles que se dedicavam à sua observância rígida. Podem ter surgido em oposição à influência helenista e à adoção de costumes gregos na época do governo de Antíoco Epifânio. Existe a possibilidade de também terem surgido logo após a reconquista do templo, com a divisão entre os Hassídims. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradicional oral. Para eles, essa lei oral, que segundo diziam havia sido preservada pelos homens importantes da sinagoga, recuando até Esdras e antes dele pelos profetas anciãos, Josué e finalmente remontando até Moisés. Precisava ser observada com rigor, e assim faziam, honrando até mais do que a lei escrita. A doutrina dos fariseus considerava a soberania de Deus nos decretos divinos, a responsabilidade moral do homem, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e a ressurreição do corpo. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura, de acordo com a vida presente.
Além disso, eles também enfatizam ao máximo a importância do dízimo e a observância das leis sabáticas. Eles eram muito rígidos com relação à guarda do sábado. Aparentemente, o partido dos fariseus no tempo de Jesus não tinha entre os seus integrantes os sacerdotes, e talvez sua maioria fosse formada de escribas. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões, por conta de terem externalizado a religião com sua hipocrisia e orgulho que simplesmente traduzia-se no tipo de exibicionismo e falsa santidade. Apesar de acertarem muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isto porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificativa pelas obras. A parábola do fariseu e o publicano expressa muito bem o erro dos fariseus. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos, desde Abel até Zacarias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos. Antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. Também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus. O caso mais conhecido é do fariseu Nicodemos, que provavelmente tornou-se um seguidor do Senhor. No entanto, de modo geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus. Além de Nicodemos, a Bíblia aponta outros notáveis integrantes desse partido, como o mestre Gamaliel e o próprio Paulo de Tarso, antes de ser convertido ao cristianismo. O importante historiador e escritor judeu Flávio Joséfo também era um fariseu, e em seus escritos encontramos valiosas informações sobre o farisaísmo. Após a revolta contra Roma e consequentemente queda de Jerusalém em 70 d.C., grupos como os saduceus, essênios e zelotes desapareceram e os fariseus se tornaram a expressão máxima da religião judaica. Somos advertidos por Jesus, inclusive, para nos acautelarmos do fermento dos fariseus em Mateus 16:6. São esses que impõem muitas leis, muitas regras, usos e costumes, e que são pessoas distantes, mas muito distantes, de uma vida piedosa cristã. Sacerdotes, em português, a palavra tem uma origem latínica que significa sagrado, separado. Os sacerdotes eram ministros religiosos, habilitados para conduzir as cerimônias religiosas. E eles estavam divididos em 3 categorias: os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas. Nos dias de Jesus, nós temos a menção de 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso está em Mateus 26:57 e em João 18:13 e 14. Em geral, o sumo sacerdote é uma figura importante, religiosamente e politicamente também. Esperava-se que o sumo sacerdote fosse um homem ou uma figura que servisse de mediador entre Deus e os homens, entre o povo de Israel e Deus. Os sacerdotes, por serem membros do Sinédrio, conforme Mateus 14:53 a 56, e por serem influentes, não perdiam uma oportunidade de questionar a autoridade
autoridade de Jesus. Um outro grupo era o dos saduceus. Os saduceus compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas, muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Essa seita era amplamente constituída pelos elementos mais ricos da sociedade ou da população judaica na época. E entre seus componentes encontravam-se os sacerdotes mais poderosos, mercadores prósperos e a classe aristocrática, a aristocracia da sociedade judaica. Os saduceus destoavam um pouco dos fariseus e mesmo dos escribas e sacerdotes em alguns aspectos. Os saduceus, eles rejeitavam a interpretação dos escribas sobre a lei mosaica e apegavam-se à interpretação literal. Mateus 22, 23 vai falar sobre esse assunto. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Casou, não teve filhos. Deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Então, os saduceus, eles, por não acreditarem, de certa forma, nessa interpretação da lei mosaica, não acreditavam aí na vida após a morte, tentam de alguma forma, com essa ilustração, trazer uma contradição para ver se o mestre de algum modo caía em sua cilada. João Batista, percebendo o perigo que os saduceus representavam para a religião judaica, os tratava com rigidez. Mateus 3, do 7 ao 10 diz o seguinte: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então até João Batista foi rígido com essa seita judaica. Os saduceus no início temeram a Jesus, mas depois passaram a odiá-lo. Chegaram a fazer aliança com os inimigos antigos para eliminar o mestre. Chegaram a se juntar mesmo com os fariseus e com os outros grupos para tentarem destruir Jesus. Vale também dizer que eles perseguiam violentamente a igreja do primeiro século, conforme Lucas registra em Atos 4, do 1 ao 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Eram perseguidores da igreja. Nós também temos nesse período os herodianos. Os herodianos foram mais um partido político, pode-se assim dizer, do que um grupo religioso. Eram assim chamados por serem partidários e assalariados da dinastia de Herodes. Herodes o Grande tentou romanizar a Palestina em sua época. O grupo formado pelos herodianos acreditava que era possível uma aliança política com os romanos. Eram os bajuladores, pode-se assim dizer. Os herodianos acreditavam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. Eles queriam sobreviver e, de algum modo, prosperar com alianças escusas com os romanos. Devido às tendências do grupo greco-romano dos herodianos, a adesão a Herodes, eles logo se somaram aos adversários de Jesus também. Em Mateus 22, 16, nós vemos o seguinte: enviaram-lhes seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre,
sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, mesmo sendo categorizados como um grupo político e tendo, de certa forma, uma antipatia do povo que não gostavam dos herodianos, eles mantinham contato direto com os saduceus numa manobra política para eliminar Jesus. Deus quer que todos os líderes sejam servos, agindo humildemente e em justiça para com os outros. E conhecendo o Senhor, Atos 2, verso 36, diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós temos um grupo aí também que é os samaritanos. Os judeus excomungaram os samaritanos de certa forma, considerando-os como escória, como uma sub-raça. As fortes objeções dos judeus a eles eram a insistência dos samaritanos em considerar o Monte Gerizim como o principal local de culto e a rejeição destes a Jerusalém como cidade sagrada. Isso está claro em João 4:20. Havia, entretanto, pontos em comum na doutrina seguida por ambos. Tanto os samaritanos quanto os judeus viam o Pentateuco como a principal linha de doutrinas práticas e exigiam absoluta manutenção do sábado, tal qual a circuncisão. Os samaritanos enalteciam a figura de Moisés. E esse grupo, de certa forma, ainda subsiste até os dias de hoje. Há um grupo vivendo em Nablo e Jafá, subúrbios de Tel Aviv. Embora sejam poucos, eles ainda representam uma significativa seita religiosa. E apesar das fortes rivalidades entre samaritanos e judeus, Jesus não enfrentou acentuada resistência dos samaritanos. Pelo contrário, teve aceitação na sua passagem redentora por Samaria. Nós podemos ver isso em João capítulo 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra muitos outros creram. Essa passagem é aquela passagem da mulher samaritana, quando Jesus vai até um poço e tem um diálogo, uma conversa com essa mulher. Um outro grupo importante dessa época é os zelotes. Os zelotes, eles estão ligados, de certa forma, àquele grupo revolucionário semelhante aos macabeus, como nós já falamos na aula anterior. Zelote é uma palavra grega que significa zelo. Os zelotes, eles tinham um intenso zelo por Deus. Em Atos 21:20, nós vemos o seguinte: ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Em outras palavras, o texto aqui se refere a zelotes. Em outras versões, você vai encontrar isso mais claramente. Era um grupo religioso com marcado caráter militarista, revolucionários, e que se organizaram contra a ocupação romana em Israel. Também eram signatários de sicários, sanguinários, de assassinos, devido ao punhal. Levavam escondido este punhal com o qual atacavam os inimigos. Não hesitavam em usar a força, a violência, as intrigas para alcançar seus objetivos, para liberar a nação de Israel do jugo dos estrangeiros. Temos registros bíblicos de que antes de ter se convertido e ter sido chamado de discípulo cristão, um dos 12 apóstolos de Jesus, Simão, o Zelote, havia pertencido a este partido, pelo que se caracterizava pelo fanatismo religioso. A mensagem de Jesus, ela alcança todo o homem, independente de sua classe social e política. Nessa época
também temos os publicanos. Costumava-se dizer que só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar sem medo de errar que na época de Jesus a profissão de publicano era a pior dentre muitas. Eles eram comparados aos pecadores da pior espécie. Quando um judeu exercia este ofício, e sobretudo quando cobrava de seus irmãos o imposto destinado a Roma, era tratado com um enorme desprezo. Há várias passagens nos evangelhos onde os publicanos são comparados a pecadores. Jesus comia com publicanos e pecadores, por isso os discípulos foram questionados pelos fariseus. Mateus 9:13. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, Mateus. Levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus foi acusado de ser glutão e bebarrão por ser amigos também de publicano. Mateus 11:19 também demonstra isso na passagem. Jesus deixava os escribas e fariseus irritados ao verem na companhia de pecadores publicanos. Os escribas e fariseus, inconformados, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que eles comiam e bebiam na companhia de publicanos e pecadores. Entre os 12 discípulos havia um que era ex-publicano. Uma bela resposta que Jesus dá aos fariseus sobre esta questão está na passagem de Lucas 18, do 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. Ainda nas próprias palavras de Jesus, ele afirma que são os doentes que precisam de médico e não os sãos, e que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Nessa passagem, Jesus aponta um homem que ora e agradece a Deus por não ser um publicano pecador, um fariseu, talvez a figura que podemos ali imaginar. Enquanto, em contrapartida, havia do outro lado um publicano que batia em seu peito e clamava: tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus pergunta aos que estavam ali: quem alcançou o perdão de Deus? O tema central da missão de Jesus é o seu anúncio das boas novas, é a inauguração do reino de Deus. As boas novas são que Deus está agindo para derrotar toda a oposição ao seu shalom, ao seu reino de paz. À medida que torna este reino conhecido, Deus, ao enviar Jesus, apresenta claramente que ele é peça principal, que ele é autor principal da história da redenção. Todas as formas de doenças, dor, possessão demoníacas, imoralidades, injustiça, os atos poderosos de Jesus demonstram que o reino que ele inaugura não haverá espaço para o mal. Será erradicado o pecado e a boa criação de Deus será totalmente restaurada. Mas como já falamos, em que ambiente Jesus vem ao mundo? Já falamos de alguns grupos políticos que estavam ali nos dias de Jesus. Também precisamos ressaltar uma figura que foi bem importante para todo o transcorrer da história da redenção e do cumprimento da obra redentiva em Cristo Jesus. Vamos falar um pouco sobre o rei Herodes. A história desse rei Herodes, uma espécie de fantoche colocado ali por Roma para governar a Judéia, governar Israel, é bem interessante. A família dele é bem grande. De certa forma, existem muitos Herodes na Bíblia. E aí a gente precisa destacar que nos dias do nascimento de Jesus, o Herodes, aqui nos referimos a Herodes o Grande. Temos Herodes Filipe I, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe II, Herodes Agripa. Nós vamos falar mais precisamente sobre o Herodes o Grande, aquele que governava nos dias do nascimento de Jesus. Após definirmos bem a identidade desse rei, vamos compreender um pouco mais sobre o ministério de Cristo. Herodes o Grande, ele nasceu aproximadamente em 73 a.C. Ele era filho de Antípater, com uma mulher árabe, e era natural da Idumeia, um território ao sul da Palestina. Essa região havia sido ocupada pelos Edomitas, pela dinastia dos Asmoneus, dos judeus. O seu pai se tornou
influente judeu quando Roma passou a controlar toda aquela região. Ele foi nomeado por Júlio César e contou com o apoio de Antônio. Também nessa época, o Asmoneu. Antígono foi colocado no trono da Judéia pelos partas, povos que dominavam aquela região. Esse foi um período difícil para Herodes. Ele não contava com a aprovação dos judeus, principalmente porque Antígono era um legítimo representante da linhagem dos Asmoneus. Essa linhagem já governava a região desde a revolta dos Macabeus, aquela revolta que a gente falou na aula anterior. Herodes então precisou fugir. Depois ele partiu para Roma e buscou apoio lá em Roma. Foi só então que o Senado romano o designou como rei dos judeus. Isso aconteceu especialmente devido à influência de Antônio e Otávio, que falaram em seu favor. Apesar de ter recebido o título de rei dos judeus, Herodes precisou enfrentar 3 anos de lutas para se consolidar em sua posição. Depois de cercar Jerusalém com o apoio de tropas romanas, ele conseguiu matar Antígono. Com a morte de Antígono, os judeus nacionalistas perderam a esperança de independência e o país foi finalmente subjugado. Até aproximadamente 31 a.C., Herodes tinha uma posição fragilizada. Ele ainda não tinha se consolidado. Outra ameaça ao seu reino era Cleópatra, e quase sempre estava com um olhar para a Palestina, a região da Judéia, e queria sempre anexar a Judéia ao reino ptolomaico. Lembre-se que ptolomaico porque Ptolomeu foi quem ficou com aquela região quando o reino macedônio caiu com a morte de Alexandre o Grande. Depois, Cleópatra foi a sucessora ao trono. Mas quando Otávio se tornou imperador romano, chamado César Augusto, ele confirmou o reinado de Herodes e acabou aumentando inclusive os limites do governo de Herodes, dando-lhe territórios novos, territórios da Galileia neste caso. Apesar de Herodes ter casado com uma princesa asmoniana, Mariane, ele nunca conseguiu superar a reprovação dessa família, que o consideravam uma espécie de usurpador do trono. A desconfiança desse rei era tamanha e fez com que ele acabasse com os principais membros asmonianos. Então, de fato, Herodes, para manter-se no poder, ele manda matar os familiares da sua esposa, membros da aristocracia asmoniana em Jerusalém, em Israel, em Judá, que provavelmente poderiam ser uma ameaça para ele no trono, e até a sua própria esposa com o tempo foi também assassinada. Era um homem que tinha medo da sua própria sombra. Acho que qualquer pessoa que se chegasse próximo a Herodes e de algum modo se tornaria para ele uma ameaça ao seu trono. Herodes conseguiu pacificar as fronteiras segundo o interesse de Roma. Ele reinou por mais 3 décadas como fiel aliado do Império Romano. Ele também ficou conhecido pelas suas construções, e não apenas construiu em seu próprio território, mas também empreendeu cidades estrangeiras. Sua principal obra pública, sem dúvida, foi a reconstrução do Templo de Jerusalém. É este templo que é mencionado nos dias de Jesus, todo o Novo Testamento. Essa obra exigiu muitos trabalhadores. Apesar de aparentemente ser um construtor, de levar para a cidade jogos olímpicos e esportes, Herodes ele fica mesmo conhecido por sua tirania. Se ele aparentava mostrar complacência e ganhar o povo, por outro lado mostrava grande crueldade. Ele era capaz de se disfarçar nos meios dos cidadãos, andando pela cidade, para que ele ali pudesse, infiltrado, perceber a mais sutil ameaça ao seu governo. O rei Herodes não poupava nem mesmo seus familiares. As intrigas em sua casa, em seu reino, foram ao ponto de alcançar mesmo a sua esposa e filhos. A natureza desconfiada deste rei sanguinolento evidenciou-se no episódio quando ele decretou a morte das crianças em Belém. Mateus 2,16 fala sobre este momento. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Essa passagem mostra a reação que teve Herodes quando percebeu que foi enganado pelos magos do Oriente, que passaram por Jerusalém, que passaram perguntando onde havia nascido o rei, e ali foi descoberto as profecias que apontavam que em Belém de Eufratas iria nascer o Salvador, o Messias.
Ele sorrateiramente havia pedido que estes homens fossem, adorassem o menino e avisasse a ele quando voltar por aquele caminho para que ele também pudesse adorar. Só que os magos compreenderam e, guiados por Deus, voltaram por outro caminho após conhecerem Deus, após adorarem ao menino. Voltaram por outro caminho, porque quando conhecemos Deus, o nosso caminho é diferente. Logo, ele, revoltado por não ter recebido notícia desses, manda matar inúmeras crianças naquela cidade. Mas o menino estava guardado, tendo sido levado pela mãe e pelo pai a uma outra localidade, longe do perigo. Ele fez de tudo para matar Jesus quando soube do nascimento. Ele não poderia tolerar a existência de alguém que sequer pudesse ameaçar o seu trono, mesmo sendo uma criança. É dito sobre esse rei que a sua sogra pede que ele nomeie um certo sobrinho a um cargo em Israel de sacerdote. Esse jovem, ele consegue ter proeminência no cargo e ser querido e amado pelo povo, mas invejando o crescimento da popularidade desse jovem, ele manda matar o jovem Aristóbulo. A sua sogra foge com medo deste homem sanguinolento, mas ele manda homens para matá-lo. Mesmo filhos de Herodes foram tidos como inimigos dele. Quando 2 dos filhos deles foram estudar em Roma, a sua irmã Salomé lhe falou: os seus 2 filhos vão voltar muito mais preparados do que você para reinar em Roma. Logo, quando esses meninos voltaram, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar também os seus filhos. Inclusive é dito que Júlio César falava sobre Herodes que era melhor ser um porco do que um filho de Herodes. Herodes morreu aproximadamente com 70 anos de idade, em 4 após Cristo. Não se sabe com certeza a natureza de sua doença. Alguns estudiosos sugerem um tipo de doença renal crônica. O rei Herodes deixou em seu testamento a divisão de seu reinado. Herodes Arquelau devia administrar a Judéia. Mateus 2:22 confirma isso. Em Marcos capítulo 12, 13 e 17 diz o seguinte: Antipas foi designado para ser governante da Galileia e da Pérea. Já Herodes Filipe herdou os territórios a nordeste, segundo Lucas 3, capítulo 1. Arquelau fez um governo tão ruim que foi denunciado pelo povo aos romanos. Então Roma indicou seu próprio governante, seu próprio governador. Somente tempos depois, com Herodes Agripa I, a Judéia voltou a ser governada por um membro da dinastia herodiana, mesmo que por um curto período. É nesse ambiente onde se fervilha política, conquistas, guerras, intrigas e perseguições que Jesus vem ao mundo, que ele encarna como homem e, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é guardado e cresce em sabedoria e em graça. Mas ele começa o seu ministério apenas aos 30 anos de idade, e o seu ministério tem o período de 3 anos. Sabemos pouco sobre a infância de Jesus, a não ser o momento em que ele é levado até o templo, e ali, inclusive, ele debate com alguns dos estudiosos da lei, alguns dos sábios que ali estavam. Mas o seu ministério é marcado pela manifestação do poder de Deus. Os evangelhos então narram que em certa ocasião, junto aos seus pais ali em Jerusalém, com 12 anos de idade, ele se isola da mãe e do pai dos seus irmãos e acaba sendo encontrado junto com alguns mestres da lei. Não se sabe muito sobre a sua infância, realmente tão pouco sobre a sua educação. É certo que ele deve ter aprendido o ofício do seu pai, que era carpinteiro. Ele foi criado em Nazaré e o percursor do seu ministério teria sido João Batista. Sua primeira aparição pública está ligado a esse momento do batismo, quando ele vai até João Batista e é batizado. Depois ele é guiado ao deserto, passa ali 40 dias, 40 noites em jejum, onde ele é tentado pelo diabo. Em uma visita a Caná, marcou o primeiro ato milagroso de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Ele segue uma breve visita a Jerusalém, durante a qual ele revelou a natureza espiritual do seu ministério. Em João 3, 3, 5, 7, nós vemos isso. Voltando a Galileia, pela Samaria, ele encontrou uma mulher samaritana. Em João 4 nós vemos essa passagem, onde ficou evidenciado que seu ministério não era limitado por barreiras nacionais ou sexuais, embora primariamente sua missão fosse para os judeus. Rejeitado em Nazaré, Cristo fez Cafarnaum o
o centro de seu ministério, Galileu, que se constituiu na maior parte do seu serviço terreno aos homens. Ali ele curou 3 paralíticos, homem coxo e muitos outros sinais. Jesus dirige seus ensinamentos por parábolas. No Sermão do Monte, ele designa um belo discurso que demonstra os seus princípios e o entendimento que ele tinha sobre o governo divino sobre os homens, sobre o reino de Deus. Demonstrava e apontava assim a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade. Levava aos homens as boas novas e apresentava o caminho até Deus. Curou endemoniados como o gadareno, também a filha de um certo homem chamado Jairo. Multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas. Inúmeros foram os sinais que Jesus operou. A fase mais ativa do ministério de Cristo durou mais ou menos 3 anos, mas foi uma preparação para a fase passiva de sua obra, o seu sofrimento na cruz. Era necessário a sua morte, pois esse evento houvera sido predito pelos profetas. Isaías 53 deixa claro que com esse ato ele destruiria todas as forças do mal, libertando todos quanto crescem no seu poder e confessassem assim o seu pecado. É para este propósito temporal que o Eterno veio ao mundo, se fez homem, e os evangelhos destacam esse clímax, quando ali na cruz é dito, Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu e buscou uma esponja, embebeu-a com vinagre, colocou-o na ponta de uma vara, deu a Jesus para beber, mas os outros disseram, deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito naquele momento. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Embora a cruz fosse a missão primária de Cristo sobre a terra, ela não foi sua mensagem principal e nem foi considerada como um fim em si mesmo. Calma, vamos entender melhor isso. Um estudo mais apurado, mais profundo dos evangelhos revelará para nós que a mensagem principal de Cristo nos evangelhos é a chegada do reino de Deus. Essa era a mensagem principal dos céus. Isso significa que não estamos mais sobre um jugo de um Herodes, não estamos mais debaixo da égide de governantes corruptos, de grupos sacerdotais corrompidos, ou mesmo de fariseus que enganam por serem doutores da lei. O nosso reino não é neste mundo, não é deste mundo, como o próprio Cristo esclareceu quando foi indagado sobre o seu reino. Nós hoje somos parte deste reino porque ele conquistou para nós a condição de sermos cidadãos deste reino. E ainda que vivamos um ambiente tal qual, parecido ao ambiente de Cristo, e vejamos muita corrupção, vejamos muita covardia, assassinatos, mortes, terríveis trevas, podemos confiar em nosso Cristo, podemos confiar naquele que trouxe a mensagem do Evangelho, enfatizando que existe um reino, o qual nós podemos ser cidadãos. E somos cidadãos porque Ele garantiu isso na cruz. Ele nos dá a vida eterna e nos faz cidadão do seu reino. Estes são os dias de Jesus. Estes são os aspectos sociais políticos de Jesus. E são essas características em seu ministério que compõem a nossa cosmovisão, como nós vemos o mundo. Esse conceito está se construindo desde lá dos filósofos ou dos mitos que nós temos falado. Hoje, o nosso conhecimento foi mais pautado nos aspectos históricos e políticos que cercavam os dias de Cristo Jesus. Assim, passamos a compreender um pouco mais quem somos. É isso que vai dar bases para a igreja em Atos dos Apóstolos.
É isso que vai fazer com que esse Cristo que morre na cruz e ressuscita leve a sua igreja a compreender essa mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que vai levar homens como Paulo, como Pedro, a pregarem o Evangelho. E esse Evangelho agora não fica mais restrito apenas aos judeus, mas também a outros homens, a outras nacionalidades, a outros povos. Assim como Cristo abrangeu aqueles que eram muitas das vezes excluídos pelos judeus, agora os apóstolos, os discípulos iam para outros lugares, expandindo a mensagem do Evangelho para os gentios. É parte preponderante da nossa cosmovisão cristã levarmos a mensagem do Evangelho a outros, expandirmos a anunciação do Evangelho, da palavra de Deus, dizendo aos homens que é chegado o reino de Deus, que as boas novas podem alcançar o coração daquele que está em desesperança, aquele que se encontra abatido, aquele que se encontra fadigado. Em Cristo Jesus, nós temos a boa nova de um reino onde somos cidadãos e a injustiça não nos alcança, onde a dor e o sofrimento não nos alcançará, pois nele teremos todo o contentamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para sempre receber notificações novas. E se você gostou do vídeo, compartilhe, por favor, para as outras pessoas verem. Tchau!